tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é regência verbal e nominal. Esse assunto, pessoal, ele consiste aí, na verdade, numa adequação entre a gramática normativa, que é aquela exigida nos documentos, exigida no texto escolar, e a nossa fala. Nós tendemos a não utilizar as regras de regência verbal e nominal, principalmente as de regência verbal, durante a fala, durante um contexto de comunicação. E é justamente por isso que esse assunto ele se torna um pouco mais difícil na hora de estudarmos a gramática normativa. Essa relação de regência, ela consiste numa dependência de termos dentro de uma oração. É uma relação de subordinação mesmo, tá? Se eu falo em regência verbal, eu me refiro a termos que se subordinam, a termos que dependem aí do que o verbo nos pede. Se eu falo de regência nominal, eu me refiro a termos que estão diretamente ligados ao nome, também numa relação de dependência, numa relação de subordinação. E agora nós vamos conhecer alguns verbos e a regência que os acompanha, ou seja, e a forma de dependência que existe ali entre as outras partes que compõem o texto, que compõem a frase. O primeiro verbo que eu quero destacar é o preferir. Quem nunca falou eu prefiro isso do que aquilo, ou eu prefiro mais isso do que aquilo? Todo mundo fala, é muito usual realmente, só que na hora de escrever, o verbo preferir, ele pede uma preposição que não é o de, ele pede a preposição a. Portanto, eu prefiro salgado a doce, por exemplo. Prefiro correr a andar de bicicleta. Então, não nos esqueçamos, a regência do verbo preferir, ela consiste na adequação da preposição a, que é subordinada a esse verbo, ok? Temos outro verbo aqui que é o aspirar. Esse verbo, ele tem dois significados, duas semânticas. Aspirar, ele pode ter o sentido de sorver, de respirar, e nesse sentido ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não acompanha nenhum tipo de preposição, tá? Então, eu aspiro o ar da montanha. Percebam, não há necessidade de colocar uma preposição entre o verbo e o seu complemento, o ar da montanha no caso. Já quando esse verbo tem o significado de almejar, de querer muito, ele pede aí a preposição a como acompanhamento. Por exemplo, ele aspira ao cargo de presidente da empresa. Bom, o próximo verbo é o verbo assistir, que também é muito usual, porém costumamos não seguir as regras de regência na hora da fala. Quem assiste televisão, por exemplo, quem assiste um filme, né? É muito comum a gente criar esse tipo de construção na hora da fala, e justamente porque a fala ela é mais econômica, a gente tende mesmo a fazer construções mais econômicas, mais rápidas, ok? Só que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto, pessoal. Ele pede a preposição a. Portanto, assistir ao filme, assistir ao vídeo, assistir ao canal. O verbo assistir, ele também tem uma outra acepção, um outro significado, que é o de ajudar, de dar assistência. Nesse caso, a preposição ela pode ficar de lado. Esse verbo ele se torna transitivo direto. O médico assiste o doente, ele dá assistência, ele ajuda esse doente. O verbo esquecer e lembrar. A grande dificuldade aqui, na verdade, não é nem na regência dele, mas sim nas formas pronominais e não pronominais desse verbo. É muito comum utilizarmos esquecer-se e lembrar-se. Atenção, pessoal, porque quando esse verbo ele vem de forma pronominal, ele muda completamente a regência. Quando ele é pronominal, esquecer-se, lembrar-se, ele pede a preposição de, que acompanha, logicamente, esse pronome. Então, eu me esqueci do seu nome. Eu me lembrei do seu nome. Se eu opto por colocar esse me, né, esse pronome, automaticamente eu tenho que lembrar que eu preciso aí da preposição de também. Quando esse verbo ele vem sozinho, sem o pronome, ele é um verbo transitivo direto e não necessita mais do de. Então, eu lembrei o seu nome, eu esqueci o seu nome. Fácil, né, pessoal? Basta a gente lembrar aí dessa regrinha do verbo pronominal ou não pronominal.
Temos também o verbo obedecer e desobedecer, que usualmente nós esquecemos também as regras de regência. Então vamos lá. Obedecer. Quem obedece, obedece a. Eu obedeci a meu professor. Eu desobedeci a meu pai. Não vamos nos esquecer que simplesmente esse verbo ele pede essa preposição a na hora de escrevermos, óbvio, né? Na hora de falar, a gente tende a economizar a linguagem o máximo possível a partir do momento que a gente se faça entendido, ok? Temos aqui, por último, o verbo pagar e o verbo perdoar. Esse verbo, pessoal, na verdade, o que vai comandar a regência dele é o que vem após. Se depois do verbo eu tenho algo, um objeto, uma coisa que não é pessoa, esse verbo é transitivo direto. Então, paguei o boleto, por exemplo. Perdoei a dívida. Até então, nenhum tipo de dificuldade, porque não exige nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Agora, se esse complemento ele é indireto, ou seja, se ele vem acompanhado de uma preposição, eu tenho necessariamente que completá-lo com pessoa. Então, paguei ao devedor, por exemplo. Então, ele vai exigir essa preposiçãozinha a aí. Por quê? Porque o meu complemento ele vem por meio de pessoa. Paguei ao banqueiro, por exemplo. Agora, pessoal, a gente vai ver a regência nominal, ou seja, essas palavrinhas que são dependentes do nome, que o nome acaba exigindo para que seja efetiva aí a gramática normativa. Vocês vão perceber que existe uma facilidade muito maior em utilizar a regência nominal. Por quê? Porque na fala nós já embutimos aí todas essas questões de regência nominal sem nenhum tipo de dificuldade. A regência verbal ela se torna muito mais dificultosa nesse caso. Vamos lá. Regência de alguns substantivos. A palavra capacidade, um substantivo abstrato. Quem tem capacidade de ou capacidade para. É óbvio que durante o contexto de fala, a gente nunca usa uma outra preposição no lugar da preposição de e no lugar da preposição para. Discordância. Quem tem discordância com, discordância de e discordância entre. Percebam, pessoal, que a possibilidade de preposições que acompanham aí essas palavras, ela é vasta, né? Ela é muito mais numerosa que a possibilidade que nós encontramos nos verbos. Isso faz com que a gente não erre, né? Na verdade, no contexto de fala e de escrita. Relação. Relação a, relação com, relação de, relação entre, relação para com. Olha só, quantas oportunidades a língua nos dá de escrevermos e de falarmos aí de acordo com essa gramática. A regência de alguns adjetivos, pessoal. Algo é acessível a. Algo é justo com, em, para com. Olha quantas possibilidades. Satisfeito. Eu fico satisfeito com, eu fico satisfeito de, em, por. E agora, por fim, eu destaco a regência de dois advérbios. Compativelmente com e relativamente a. Outro advérbio que a gente usa bastante aí no contexto do dia a dia e no contexto de escrita também. Então, pessoal, a gente percebe o quê? Que a regência nominal ela é muito mais intuitiva, nós estamos mais acostumados com esse tipo de relação de dependência na fala, na escrita. Já a regência verbal, ela tem que ser, na verdade, compreendida por meio dessas regrinhas, que também não é nada difícil. Basta o conhecimento, a assimilação, que, na verdade, a gente começa a utilizá-las também de forma intuitiva. Então, na aula de hoje, nós vimos as principais regras de regência verbal, regência nominal, vimos como se dá essa relação de dependência. Observem a imagem aqui. Percebam como uma argola acaba dependendo da outra para existi-la como um todo. A mesma coisa é a língua. Essas palavras, elas possuem essa relação. Se não existirem as palavras que dependem uma das outras, nós não temos o conteúdo de um texto abstraído semanticamente, com compreensão, com coerência, ok? Foi um prazer, pessoal, estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada, valeu, até a próxima!